Viaje o mundo inteiro de graça através do voluntariado. Será que é assim mesmo? Bom, nas redes sociais o voluntariado parece uma coisa de outro mundo, maravilhosa. Você vai e conhece paisagens lindas, pessoas incríveis, você viaja de graça. Será? Eu já tive 4 experiências com voluntariado, acabei de fazer um mochilão de 2 meses pela Chapada Diamantina e pelo Pará, e justamente por isso eu decidi gravar esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te contar 12 coisas que você precisa saber sobre voluntariado de forma honesta e real, para você não cair em furada e ter mais consciência de como de fato as coisas acontecem, tá? E você refletir se esse estilo de vida é para você ou não. Sinceramente, eu gostaria de ter visto esse vídeo antes de começar a fazer voluntariado. Se você não me conhece, eu sou o Fiuza do Sax e Mochila, beleza? Eu mostro aqui no meu canal as minhas viagens, os lugares por onde eu passo, as paisagens, as experiências que eu tenho, as culturas dos lugares. Eu sou músico, levo meu saxofone por aí, então você também vai ver aqui conteúdos de música, entrevistas com pessoas da cultura, que são influentes nos lugares, tá? E nesse momento eu estou aqui na trilha da Cachoeira dos Primatas, com essa vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, minha terra natal. Vou passar uma temporada aqui e vou mostrar muita coisa para vocês aqui no canal sobre o Rio de Janeiro. Vamos de vídeo? Primeira coisa que você deve saber, o que é voluntariado? Então, o voluntariado tem outros nomes, né? Permuta, work exchange, e nada mais é do que você trocar trabalho por hospedagem, às vezes por alimentação, lavanderia, né? E de fato é uma forma de você viajar de forma mais barata, porque quando você viaja, um dos maiores custos é a hospedagem, certo? Então você acaba trabalhando em troca de hospedagem e você barateia muito os seus custos de viagem, né? Por exemplo, eu fiz um mochilão de 2 meses pela Chapada Diamantina e pelo Pará e eu gastei aproximadamente R$ 5.000, tá? Em 2 meses, contando passagem aérea de ida do Rio de Janeiro para a Bahia, da Bahia para o Pará, do Pará para o Rio de Janeiro, contando todos os passeios que eu fiz, alimentação, enfim, por volta de R$ 5.000. Então você consegue fazer uma viagem muito mais barata do que costuma ser. Então, sim, é uma forma mais barata de se viajar. Isso aí é indiscutível. Para além disso, você também consegue ter uma imersão cultural maior, né? Então você fica em hostel, então você conhece pessoas de todo mundo, então você tem contato com pessoas de outras culturas, né? Nesse meu mochilão, por exemplo, eu conheci pessoas da Suíça, da Colômbia, Venezuela, Argentina, Uruguai, né? Então de Minas, da Bahia, então você consegue conhecer pessoas de vários lugares, né? Além da imersão que você tem no lugar que você está. Né? Então você não vai para o lugar para passar 5 dias, você passa lá 15, um mês. Então você acaba vivendo, convivendo com as pessoas do lugar, entendendo como acontece o dia a dia local, como acontece a cultura local. Então você acaba tendo uma imersão maior nos lugares. Número 2, plataformas online de voluntariado. Esse estilo de vida existe há muitos anos, mas agora ele está sendo muito difundido nas redes sociais, né? Através de plataformas como a Worldpackers, Workaway e outras. Nesse vídeo eu vou falar só da Worldpackers, que foi a única que eu tive experiência. Então, eu só vou falar daquilo que eu conheço e do que eu vivi. Na Worldpackers você precisa pagar uma anuidade para você ter acesso a plataforma. Já de cara já não é de graça, mas assim, nem vamos entrar nessa questão para mim, porque é um valor que você paga em 5 hospedagens de uma pousada que você pode usar durante o ano inteiro. Então super compensa se esse estilo de vida de fato for para você, tá? Então você paga o valor, aí você cria o perfil, você manda mensagem para os anfitriões e eles te respondem dizendo se vão te aceitar ou não. Você pode fazer quantas vagas você quiser em um ano. Pontos importantes: mande mensagem com antecedência. Planejar sua viagem minimamente é importante. E eu falo por experiência própria, tá? Minha primeira experiência com voluntariado foi o seguinte: eu tinha conseguido uma carona do Rio de Janeiro para São Sebastião, na região do litoral norte de São Paulo. Eu passei um mês lá, tá? E faltando 3 dias aproximadamente, eu comecei a mandar mensagem para os anfitriões da Worldpackers. Simplesmente ninguém me respondeu, porque estava muito em cima da hora, né? E aí eu comecei a ficar desesperado, eu tinha uma grana pouca naquele momento, eu tinha pouca grana, né? E aí eu comecei a mandar mensagem para vários campings e hostels que eu encontrei na internet, oferecendo trabalho em troca de hospedagem.
uma anfitriã me respondeu, isso da internet, tá? Não era nem da Woodpeckers, falou, vem pra cá e aqui a gente conversa. Eu pensei, na pior das hipóteses, eu vou pagar a hospedagem com o dinheiro que eu tenho, vou passar 5 dias e vou embora para casa. Fui lá e deu tudo certo, ela me recebeu, fiquei 2 semanas lá. E aí o que aconteceu? Durante essas 2 semanas, as pessoas que eu enviei mensagem pela Woodpeckers começaram a me responder. Então mande com uma antecedência de 2 semanas, né? Acho que é um bom prazo, as pessoas vão te responder com calma e aí você vai conseguir se organizar para estar nos lugares. Outra coisa importante, a idade mínima para você usar a plataforma é de 18 anos, não tem idade máxima. Alguns anfitriões colocam um limite de idade ali para 30, 40 anos, mas assim, eles colocam esse limite e geralmente são hostels que são que fazem festa todo dia. Então, talvez você já não queira estar nesse lugar. Eu, por exemplo, tenho certeza que se eu passar uma semana num party hostel eu vou enlouquecer, porque é festa todo dia, a galera muito jovem bebendo todo dia, e não é isso que eu estou buscando nesse momento. Então, tem para todas as idades, inclusive em Alter do Chão, lá no Pará. Eu conheci a Elga, vou deixar o Instagram dela aqui. A Elga, eu acho que tem 50, 60 anos, ela decidiu viajar a partir na cidade. Então eu fui fazer voluntariado no Dom Preguiça, um hostel lá em Alter do Chão. E ela estava lá voluntariando também, a gente se conheceu, fizemos alguns passeios juntos, assim, uma pessoa que leva muito no coração. E, enfim, a história dela é muito incrível, vocês precisam conhecer. Outra coisa importante que eu descobri só usando a Woodpeckers, se você ganha 5 vezes 5 estrelas, porque toda vez que você faz um voluntariado, o anfitrião te avalia e você avalia o anfitrião. Então, se você faz 5 voluntariados e você ganha 5 estrelas nesses 5 voluntariados, ao longo de um ano, o seu plano renova de graça. Se você recebe 3, você ganha 50% para a renovação. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento para dizer que eu tenho um cupom de desconto chamado Sax e Mochila. Você ganha 20% de desconto, eu ganho uma comissão, eu te ajudo, você me ajuda, todo mundo sai ganhando. Então, se isso fizer sentido para você, usa lá meu cupom, dá essa moral. Mas é o seguinte, espera até o final desse vídeo, porque tem muita dica ainda, muitas coisas que eu vou falar, para você avaliar se esse estilo de viagem faz sentido para você. Se fizer, aí você usa o meu cupom. Então, essa é a parte que todo mundo conta, né? Você cria o seu perfil, você manda mensagem para os anfitriões, eles te aceitam, você vai lá, faz voluntariado, 1000 maravilhas e tudo mais. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse tema. Ponto 3, dificuldade em conseguir vaga no início. Olha só, a Woodpeckers é uma plataforma, uma rede de apoio, né? Onde você faz um voluntariado, a pessoa te avalia e você avalia de volta o anfitrião, né? Se você está iniciando, você não tem nenhuma avaliação. Então fica difícil, de fato, as pessoas te aceitarem nesse momento inicial, né? Eu também tive essa dificuldade, tá? Eu sinto que por exemplo, para fazer voluntariado na Chapada Diamantina, eu tive que mandar para uns 10 anfitriões, eu fui aceito em 2 ou 3, né? Então aí uns 20, 30% de adesão, né? Então o que eu digo para vocês é enviem mensagens personalizadas, não vai mandar uma mensagem padrão para todos os anfitriões, vê o que o perfil está falando, se você se encaixa no perfil, como você pode contribuir para aquela vaga, se tem vídeo do local, vê o vídeo do local, conversa, manda mensagem dizendo que você curtiu o local, falando coisas mais direcionadas para cada lugar. Isso vai te ajudar muito a ser aceito. Além disso, você pode pedir para outras pessoas, né, alguns amigos, te recomendarem, né? Então, eu conheço o Henrique Fiuza de não sei da onde, tal, uma pessoa gente boa, não sei o quê. Então você pode ter recomendações de outras pessoas e isso pode te ajudar. A partir do momento que você vai ganhando avaliações de anfitriões e tudo mais, as coisas começam a ficar um pouco mais fácil. Até porque, o que acontece? Lá na Chapada Diamantina, eu estava fazendo voluntariado, eu conheci um mochileiro que aí a gente conversou, eu falei que ia para o Pará. Ele falou, cara, se você for para o Pará, você vai para tais lugares. E aí ele falou de Alter do Chão. Eu fui para Alter do Chão, ele falou, se você for para Alter do Chão, eu tenho um lugar para você, para te indicar. E aí o que aconteceu? Eu fui aceito pela plataforma, Woodpeckers, lá em Alter do Chão, no Dom Preguiça, mas ele me indicou.
ele me passou diretamente o WhatsApp, né? Então, assim, as coisas começam a fluir de forma mais orgânica quando as coisas estão acontecendo. Mas, de fato, no início é um pouco mais delicado, um pouco mais complicado. Número 4, voluntariados ruins existem. Podem existir vagas que não são benéficas para os viajantes. Podem ter anfitriões que buscam mão de obra gratuita nas plataformas, ao invés de pagar por funcionários, né? Então, por exemplo, se você chega num hostel e você é responsável sozinho por toda a limpeza do local, sem ter um suporte de alguém que é contratado, né? Talvez isso não seja interessante, né? Porque talvez a cobrança seja excessiva pelo seu trabalho, né? Você está ali para contribuir com o local, ajudar com a limpeza, ajudar com as questões que foram tratadas previamente, mas você não pode ser o único responsável pelo serviço do local, né? Se você chega num lugar e esse lugar depende exclusivamente de você, fique atento. Então, por exemplo, lá no Dom Preguiça Hostel, eu era responsável pela recepção e pela limpeza do local. Mas tinha uma moça que ia lá praticamente todos os dias para limpar o hostel também. Então eu ficava mais na função de manter o hostel limpo, de trocar alguns lençóis de cama, de limpar, varrer o quintal, varrer os quartos, né? Mas era uma coisa mais de manutenção, porque tinha uma pessoa responsável por isso. Número 5, combinado não sai caro. Você precisa delimitar bem as horas que você vai trabalhar naquele local e os serviços que você vai prestar para aquele local. Você precisa saber impor limites, porque podem ter anfitriões que desrespeitam o que é combinado na plataforma. Tá? Então, por exemplo, se você aplicou para cuidar das redes sociais de um lugar e eles chegam lá e te colocam para limpar, para fazer trabalho, para fazer uma obra, você deve questionar por que isso não foi tratado previamente, por que isso não foi avisado. Né? É claro que surgem coisas ao longo da semana, de coisas de última hora, que vão te pedir ajuda e você ajuda, né? Mas se for uma coisa recorrente, né? Se for uma coisa que está muito fora do que você se propõe a fazer, do que vocês combinaram, isso deve ser conversado. E se tudo isso continuar, você pode rever se esse voluntariado faz sentido para você. Número 6. Quem te recebe não está te fazendo um favor. Olha só, você está trocando o seu tempo, seu trabalho pela hospedagem. Então é um combinado, né? Então ele não está te recebendo de favor ali. Então se o anfitrião começa a jogar isso na sua cara, você começa a repensar esse voluntariado, né? Será que faz sentido você continuar ali, né? Você está dando seu tempo, você está trabalhando para aquela pessoa. Então, não se coloque nesse lugar inferior em relação ao seu anfitrião. É uma troca, uma permuta. Número 7. Existe um período de adaptação. Pode ser que você chegue no lugar e seja mil maravilhas, você ame todo mundo que está no lugar, você faça mil amizades, você ame as paisagens do lugar, você sai por aí, a cidade é incrível, mas pode ser que você chegue no lugar e você não se adapte muito bem ao local. Né? Você não faça amizades de primeira, você se sinta solitário. Quando você viaja, tudo é muito intenso. Pra ter uma noção, eu me apaixonei 3 vezes na Chapada Diamantina. Em uma semana, eu tipo, paixões ao mesmo tempo. O que está acontecendo? Só para ter uma noção de como são as coisas. Né? Quando você viaja, ainda mais sozinho, tudo é muito intenso. Tudo, tudo. Então, se você está triste, você vai ficar muito triste. Se você está feliz, você vai ficar muito feliz. É tudo muito intenso. Então, pode ser que você tenha um processo de adaptação ali, que você não se adapte muito bem à região, à comida, à cultura. Então, tenha isso em mente. Se aquele lugar não está te fazendo bem, converse com o seu anfitrião, exponha o motivo e peça, talvez, eu posso terminar meu voluntariado um pouco mais cedo, posso sair daqui para outro lugar, porque realmente não faz sentido. Olha só, você está saindo do seu trabalho fixo, ou então você está viajando, fazendo home office, mas você está saindo da sua monotonia, do dia a dia, do lugar onde você vive, para conhecer novos lugares. Não faz sentido você ir para um outro lugar que você não fica bem, né? Aí é melhor a gente ter o nosso conforto de casa, né? Número 8. É importante ter reserva financeira. Muito se fala que fazer voluntariado é viajar
gastando muito pouco, você se hospeda de graça e tudo mais. Mas é o seguinte, você precisa ter uma reserva financeira para emergências, né? Se, por exemplo, você está, sei lá, vou chutar, no México, e aí você não está se adaptando lá, ou então aconteceu alguma coisa com algum familiar, ou então aconteceu alguma coisa com você, você precisa ter um dinheiro, minimamente, um dinheiro, no mínimo, o dinheiro para você comprar uma passagem aérea de última hora desse lugar para sua casa, né? Eu não sei, pode ser que você more sozinho, pode ser que você não... enfim, eu não sei qual a condição, cada pessoa tem uma condição, né? Então, por exemplo, aqui eu teria como voltar para a casa dos meus pais, né? Pode ser que você tenha a casa de um amigo, pode ser que você tenha, enfim, algum lugar, algum porto seguro para você. Então, você tem que ter minimamente um dinheiro para você passar, tipo assim, quero sair daqui e vou voltar para o meu porto seguro. Vou voltar para onde eu sei como são as coisas. Vou voltar para onde vão me acolher. Você precisa ter esse dinheiro. E eu ainda digo mais, ter um pouco de dinheiro a mais, caso, por exemplo, você vai fazer um voluntariado, você não se adapte, você sair, não ficar refém do anfitrião e você poder, como que diz, você poder ir para uma pousada, você poder pagar um hostel, passar uma semana no hostel enquanto está procurando outra vaga, né? Pode ser que você não consiga um anfitrião durante uma semana, então naquela semana você tem dinheiro para pagar suas coisas. Então é importante ter uma reserva guardada para situações inesperadas. Número 9. Avaliações positivas na plataforma enganam. Por exemplo, você entra lá, o anfitrião só tem notas 5 positivas, mas as mensagens são muito curtas. Ah, foi muito incrível, né? Fica com uma pulguinha atrás da orelha, porque assim, nós somos viajantes, né? Nós dependemos de outros anfitriões. Então, por exemplo, se você sai falando mal de todos os anfitriões, pode ser que um anfitrião não te receba porque você avalia negativamente outros anfitriões. Então, aquela pessoa que avaliou positivamente pode estar avaliando ainda viajando, dependendo de outros rostos, de outros campos, de outros trabalhos voluntariados. É claro que, tipo assim, é muito importante para a gente, enquanto viajante, ter uma rede sincera, onde a gente avalie com sinceridade como de fato foi. Eu, felizmente, todos os meus voluntariados foram incríveis, né? Então as minhas avaliações foram sempre muito boas. Mas, assim, é importante que a gente, quando as coisas não vão bem, que a gente diga por que não vão bem, né? Mas, independente disso, você pode entrar na plataforma e mandar mensagem para as pessoas que já tiveram aquela experiência naquele local e perguntar como de fato foi, né? Então, se um lugar, por exemplo, tem uma avaliação com um texto grande, então você já sabe que a pessoa de fato curtiu, perdeu um tempo ali, gastou um tempo para escrever, falar bem do lugar, né? Então, são coisas que são importantes da gente pensar sobre. E outra coisa muito importante, uma experiência boa para uma pessoa não necessariamente é uma experiência boa para você. Por exemplo, eu acho que eu não aguentaria uma semana num party hostel, mas você pode entrar num party hostel e ter 1 milhão de avaliações 5 estrelas, a galera falando que é muito bom, que é incrível e tudo mais, mas talvez aquele tipo de viagem não é para mim, né? Então você tem que entrar no hostel, entrar na plataforma, ver os anfitriões e ver do que se trata de fato o lugar, do quais são as funções que você vai precisar fazer, quantas horas você vai trabalhar, quais dias da semana você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, como é a hospedagem, se você vai ter um quarto privativo, se você vai dividir quarto, se o quarto tem ar-condicionado, se tem chuveiro elétrico, se não tem chuveiro elétrico, a água é fria, se é um party hostel, se é um hostel mais tranquilo, se é uma ONG, se é um lugar para meditar. Então, às vezes, você vai para um lugar que é para meditar e você não está querendo meditar. Então, você tem que avaliar tudo isso. Número 10. Defina com seu anfitrião os dias de trabalho e os horários e os dias de folga. É o seguinte, eu fiz um voluntariado que foi incrível, tá? Foi incrível, foi incrível. Mas todo dia de noite eu tinha que perguntar para minha anfitriã se eu ia trabalhar no dia seguinte e que horas. Porque isso não foi acordado e ela sempre postergava. Foi para metade do voluntariado que ela foi organizar a semana. Olha só, eu acabei trabalhando menos dias do que estava combinado na plataforma, porque tinha dia que ela falava, não precisa trabalhar não, vai lá, tá tranquilo. Mas eu trabalhei menos do que deveria,
Mas veja como é importante você orquestrar isso antes, né? Eu sempre estava no dia anterior tentando descobrir o que eu ia fazer no dia seguinte. Eu não conseguia planejar a minha viagem. Então, às vezes, você quer ir para um lugar mais distante, passar 2 dias, né? E você precisa dessa organização, você precisa saber como vai ser a sua semana, né? Ter uma rotina, por mais que você esteja fugindo um pouco da rotina, mas ter uma rotina estabelecida naquele momento que você vai passar naquele lugar é muito importante, faz muito bem para a saúde mental, tá? Então, defina os horários e os dias de trabalho. Número 11, trocar constantemente de ambiente, de lugar, de onde você está vivendo, pode ser extremamente cansativo. É isso mesmo, tipo assim, quando a gente está mochilando, a gente passa 15 dias aqui, aí sai, vai para lá. Então você tem que montar mala, desmontar mochilão, você tem que conhecer sempre um lugar novo, tá sempre em movimento e vai por mim. Quando você está viajando há muito tempo, tem dias que você só quer ficar deitado sem fazer nada. Assim como, sei lá, um domingo que você tem em casa e você não quer fazer nada, você está viajando e você não quer conhecer o lugar. Você está no lugar e você só quer sentar, deitar, você não quer sair do rosto, por exemplo. Então, ter essa mudança constante pode ser muito cansativo. Às vezes a gente precisa de uma rotina, né? Às vezes a gente precisa chegar e ter um lugarzinho para parar, tomar um café da manhã com calma, trabalhar, ir fazer uma atividade física e dormir. Às vezes você só quer isso, ter uma rotina. Às vezes você quer sair por aí fazendo 1 milhão de coisas, momentos, tá? Além disso, ao você se mudar constantemente, quando você se muda constantemente, você lida com despedidas constantemente. Então, assim, você faz amizades, conhece pessoas incríveis naquele lugar e daqui a 2 semanas você tem que se despedir daquela pessoa e você não sabe quando você vai encontrar ela novamente, né? Então, tem momentos sentimentais difíceis, assim. Você se envolve e você tem que lidar com despedidas. Eu, inclusive, estou para receber 2 amigos que eu fiz lá em Alter do Chão, aqui no Rio de Janeiro, dia 10. Eu estou mega animado, assim. Hoje é dia 2 de fevereiro, eu chego dia 10. Eles vão vir aqui para casa. Eu tô tipo assim, a gente vai se ver! Eles vão passar o carnaval aqui. Estou mega animado. Mas é isso, despedida, galera. Lida o tempo todo. Por exemplo, quando eles foram, eu estava em Alter do Chão, eles foram embora e eu fiquei lá. Os 2 dias seguintes que eles foram, eu senti um vazio, assim, eu falei, caramba, porque a gente estava fazendo tudo junto, assim. Senti um vazio muito grande, né? Então, é difícil. Penta dormente número 12. Reflita se esse estilo de viagem é para você. É o seguinte, você faz um trabalho voluntariado, em troca da hospedagem, você vai trabalhar de 4 a 6 horas por dia, às vezes 5, às vezes 4, às vezes 6 dias. Será que você não consegue ganhar dinheiro, seja de home office ou trabalhando no lugar que você tiver, né? No meu caso, tocando saxofone, ou então vendendo alguma coisa? Será que você consegue ganhar dinheiro ao ponto de você conseguir pagar os seus custos de hospedagem? Aí você não precisa trabalhar em troca de hospedagem, certo? Então, reflita aí. Conclusão, vale a pena fazer trabalho voluntariado? Bom, quem vai responder essa pergunta são vocês, tá? Eu deixei aqui um monte de reflexões para a gente refletir junto, para vocês pensarem a respeito. Muitas coisas para vocês avaliarem. Avaliem com cuidado e vocês dão essa resposta. Pode ser que valha a pena para vocês, pode ser que não. E assim, tá com dúvida? Tira uma semana, vai fazer um voluntariado. Tira 15 dias das suas férias, vai fazer um voluntariado. Ah, eu tenho 1 mês de férias, vai fazer 1 mês de voluntariado, experimenta. Né? Às vezes, eu comecei assim, eu fiz 1 mês de voluntariado, tinha 1 mês de férias, fui lá, fiz 1 mês de voluntariado lá no litoral norte de São Paulo e voltei, gostei demais. Dessa vez eu fiz 2 meses e eu vou dar um spoiler aqui, pretendo fazer um mochilão agora sem data de volta, né? Mas já dei spoiler. Mas estou organizando tudo isso, me preparando, organizando toda a minha vida para isso acontecer. Mas assim, porque eu gostei, eu fui experimentando, né? Então vê se esse estilo de viagem faz sentido para você, né? Para mim faz. Tudo que eu vivi viajando sozinho, mochilando assim. Acho que o mochilão de 2 meses que compartilhei com vocês aqui foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida. E acho que os vídeos eles não conseguem mostrar o que eu vivi de fato. Era tudo muito intenso.
eu não queria voltar para casa, não queria voltar para o Rio, eu queria continuar, mas eu tinha trabalho aqui no Rio já marcado. Então, tipo assim, para mim faz muito sentido. Pode ser que para você faça, como pode ser que não faça. Bom, espero que esse vídeo faça sentido para vocês, espero ter ajudado vocês nesse momento. Se vocês estão pensando em fazer voluntariado, façam, vai ter uma experiência. E aí reflitam qual a prática, se isso faz sentido para vocês, tá? Espero que vocês vivam coisas incríveis viajando, assim como eu vou vivendo por aqui. E se vocês tiverem outras dicas para deixa aí nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. E diz também aí se você já voluntariou, se você pretende voluntariar, aonde você voluntariou, para onde você quer ir. Deixa aí, vamos compartilhar esses sonhos juntos, tá? Deixa aí nos comentários que eu vou amar ler tudo isso. Agora, se você quer saber tudo sobre Couchsurfing, clica nesse vídeo aqui. Valeu!